Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x igual menos x ao quadrado mais 12x menos 20, em que x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés iguais a, ou quantidade de bonés igual a. A função que determina o lucro dessa empresa é L de x igual menos x ao quadrado mais 12x menos 20. E ele diz que esse lucro é em relação ao x, né? O lucro é em função do x. E esse x, ele significa a quantidade de bonés contidos no pacote. Então, esse x é o número de bonés no pacote. Então, conforme o número de bonés que eu coloco no pacote, eu tenho aí um certo lucro. Muito bem. Aí a empresa quer obter o lucro máximo. E aí a pergunta é, para obter o lucro máximo, os pacotes devem conter que quantidade de bonés? Então a pergunta é sobre a quantidade de bonés para gerar o lucro máximo. Então anota que a pergunta é em relação à quantidade de bonés, e a quantidade de bonés está representada pelo valor x, pela quantidade x. Então quando ele pede o lucro máximo em relação à quantidade de bonés, ele pede a quantidade de bonés, ele está pedindo o x do vértice. E eu lembro para ti, sempre que eu tenho uma estruturação de uma questão colocada a partir de uma função de segundo grau, em que essa função pode ser indicada pela própria lei, né? Uma lei em x ao quadrado, eu posso ter também a menção de que o gráfico é estabelecido através de uma parábola ou um arco de parábola ou alguma situação parabólica. Sempre que tem essa menção, né, que é segundo grau, e nessa função de segundo grau está pedindo uma situação de máximo ou de mínimo, significa que isso me conduz para vértice. E aí eu posso ter a pergunta alicerçada pelo x do vértice ou pelo y do vértice. E como que eu vou saber? Bom, justamente na pergunta. Então, igual nesse exemplo, eu quero o lucro máximo, e para obter esse lucro máximo, eu quero saber quantos bonés devem estar no pacote. E a quantidade de bonés no pacote é x. Portanto, nesse exercício, ele está me pedindo a quantidade x que me dá o lucro máximo, ele está pedindo o x do vértice. Então é simples, né? Então a resolução ela é muito simples. Vou usar a expressão do x do vértice. X do vértice pode ser obtido através da relação menos b sobre 2a, como se fosse aqui então a fórmula do x do vértice. Faço a substituição, x do vértice igual menos, o b ele está aqui, ó, é o 12, então menos 12 divide por 2 vezes o a ele está aqui, ó, ele é menos 1, e aí eu tenho menos 12, divide por 2 vezes menos 1, menos 2, e eu tenho que o x do vértice é 6, ou seja, o número de bonés para que eu tenha um lucro máximo é empacotando 6 bonés. Ok? Então era isso, né? A resolução na realidade ela é bem curta, eu que fiz aqui espichei um pouco a resolução para te dar uma noção mais completa e mais didática aí desta resolução, ok? Fico por aqui então, um forte abraço, obrigado pela tua visita ao canal e até o próximo vídeo.